E pelo amor de Deus, meus meninos, alguém segura esse fundo imobiliário, porque ele não para de cair, tá? Eu pessoalmente já vi esse fundo sendo negociado acima dos seus R$ 140. E olha que absurdo. Hoje está sendo negociado abaixo ali dos seus R$ 70, cerca ali de R$ 67. Mas agora a grande pergunta é, né? Até quando que o IRDM11 vai continuar caindo? E é disso que nós vamos estar falando para vocês hoje. E também vamos comentar um pouquinho se é uma promoção essa queda dele, ou então se tem coisas por trás ali, tá? Que a gente tem que conversar. Então, antes da gente continuar com esse vídeo, eu já convido a vocês comentarem aqui quantas cotas que vocês têm do IRDM11, que eu tenho quase certeza que vocês têm, e qual o seu preço médio, porque o preço médio é muito importante. Ele que diferencia os grandes investidores para aqueles que estão começando. E lembre-se, sempre leve seus fundos imobiliários para longo prazo. Bom, vamos começar lá. Inicialmente, hoje o seu preço está na casa dos seus R$ 67. Se você vem aqui abrindo os seus últimos 6 meses, tem uma queda de mais de 12% no último ano, tá? Nesse ano, basicamente. Tá caindo ali cerca de quase que 15%. E quando você abre o seu período máximo, você vai ver que teve momentos que eu vi a 140. Olha, ele chegou a ser negociado acima dos seus R$ 150 e hoje está custando apenas 67. Qual que é o grande ponto do IRDM11? Quando a gente vem aqui para as suas informações mais básicas, tá? Você vê que ele é um fundo imobiliário muito grande, com mais de 3 bilhões de patrimônio. Fora que ele tem um PVP de 0,8. O que isso significaria? Teoricamente, ele tem um desconto ali de 20% em relação ao seu preço justo. Só que esse desconto muitas vezes pode estar um pouco camuflado. Por que eu falo isso? Não, para vocês entenderem isso, vocês vão ter que entender o quê? Na onde que está alocado esses seus 3 bilhões, tá, de patrimônio que ele tem? Basicamente nisso daqui, olha. Cerca de 77% em CRIs e 17% em outros fundos imobiliários. O IRDM11 ele tem uma estratégia específica que é do que? Investe prioritariamente ali, tá, em CRIs, dívidas do setor imobiliário, e dentro dessa dívida você vai estar muito atrelado ao IPCA. Então isso é muito ruim para o IRDM11. Por quê? Primeiramente, toda vez que o pessoal começa a aumentar a Selic, ou começa a aumentar as taxas da NTNB, vai ser geral ruim para os fundos imobiliários. Então, se você acabar percebendo agora, o primeiro ponto é que todos os fundos estão caindo. Alguns estão caindo um pouco mais, outros estão caindo um pouco menos. Outro ponto negativo atualmente para o IRDM11 é do que? Como a maior parte da sua carteira de recebíveis está atrelado ao IPCA, o que isso vai acabar mostrando para a gente no futuro? Toda vez que o pessoal sobe a Selic, é para forçar o IPCA a cair. Então, consequentemente, o dinheiro que o RDM11 vai estar recebendo vai ser menor ali do que nos últimos meses, por conta que o IPCA vai estar em queda. Por um lado é bom porque aumenta o poder de compra do consumidor, por outro lado é ruim por conta disso, que ele vai ganhar menos dinheiro e consequentemente ele vai ali pagar menos dividendo para os seus cotistas. Só que agora vem o principal ponto, né, que diferencia o IRDM11 dos seus outros investidores. Se você reparar aqui, você vai ver que tem cerca de 17%, tá? Cara, 17% pode não parecer muita coisa? Pode, mas só quando a gente fala de um fundo ali bilionário, né, quase que na casa dos seus 3 bilhões, cara, isso daqui vai representar quase que 500 milhões de reais, tá? Isso aqui é muita grana, cara, muita grana mesmo. E aonde que está alocado esses seus fundos imobiliários? É aí que começa o grande e real problema do IRDM11. No passado, o IRDM11 ele fazia uma estratégia que era do que? Ele comprava outros fundos imobiliários, esperava um tempo, ia lá e vendia, buscando ali o que? Um lucro também com os fundos imobiliários. Então ele ganharia com os seus CRIs e também com os seus com esse giro que ele faria dos seus fundos imobiliários. Só que qual que é o grande ponto? Começou ali a comprar fundos imobiliários que no passado estava dando muito bom e uma grande posição neles, e esses fundos eram bem ruins. Então, basicamente, aquilo lá que era para comprar um pouco e depois você vender ele no curto prazo, ganhando lucro, vai virar um casamento, tá? Como é no caso do Deva. Olha o preço médio do Deva, mais de R$ 105. Hoje, ele não custa nem R$ 50 o Deva. Olha só o HCTR11, preço médio de quase R$ 120. Hoje o HCTR não chega nem na casa dos seus R$ 50. Então, tem muito fundo imobiliário aqui que ele comprou e que afundou demais. Olha só isso daqui, o Tord. Ele comprou na casa dos seus R$ 10 e hoje o Tord está custando ali na casa dos seus R$ 1. Cara, são quase que 90%
de prejuízo. Aí você vai falar assim, ah, mas é pouca coisa que ele colocou ali, cerca de 1%, 2% no máximo em um único fundo imobiliário. Beleza, você pode achar que é pouco, mas olha isso daqui, olha, quando você vem e segue aqui a posição que ele tinha em torno, era quase que 9 milhões de reais, tá? Então era muita grana que ele tinha investido. Pode parecer pouca coisa para a gente que é pessoa física, para a gente que é trabalhador CLT, mas para um fundo imobiliário, cara, isso aqui é um prejuízo, tá? Não adianta o pessoal querer reclamar e comentar aí que não é qualquer coisa, tá? Vão cagar tudo vocês, porque isso aqui é um baita prejuízo. Então ele basicamente perdeu 8 milhões de reais aqui, aí mais para cima aqui no Deva, cara, ele perdeu quase que 30 milhões de reais no Deva, tá? Mais 10 milhões de reais no HCTR. Fora aqui que eu nem tô comentando sobre o Versalhes, nem tô comentando aqui sobre o DVFF também. Então, isso daqui foi uma péssima estratégia que o IRDM11 fez no passado. Só que agora é o grande ponto. Vale a pena ali o pessoal manter as cotas do IRDM11? Cara, basicamente isso prejuízo aqui já foi, tá? Então se isso aqui já está refletindo no preço do IRDM11 há um bom tempo. Então, se você está pensando em comprar o IRDM11 e não comprou ainda por conta disso daqui, cara, esse prejuízo aqui já foi ali basicamente relacionado ao seu valor patrimonial, tá? E também já está negociado ali no seu preço atualmente no mercado. Então, não vai influenciar em nada. Qual que é a grande pergunta que você tem que se fazer? Mas e se eles quiserem fazer o mesmo tipo de estratégia, que eles já deixaram claro que vão fazer, só que agora der errado, continuar dando errado, né? O que vai acontecer? Ele provavelmente vai acabar perdendo um pouco mais de patrimônio do fundo, vai acabar evaporando um pouco mais de dinheiro. Porém, também tem um outro lado que ele pode fazer a estratégia e voltar a começar a dar bom esse tipo de estratégia. E com isso, vai conseguir pagar melhores dividendos ainda, porque ele já é um fundo imobiliário que paga bastante dividendo. Tanto que se você vê aqui que o seu último pagamento foi de 70 centavos, com os últimos 12 meses de mais de R$ 9, tá? Com mais de 13% de dividendo yield. E desde o seu IPO ele já teria pagado ali mais de R$ 73, tá? Seria basicamente mais do que o preço da cota que está sendo negociado hoje no mercado. Então, historicamente, ele é um fundo imobiliário que paga muito dividendo, tá? Quase ali que todos os meses na casa de 1% ao mês. Porém, infelizmente, teve esse ponto aqui de desvalorização da sua cota, muito atrelado ali à parte da NTNB, que foi o aumento ali da Selic, e também por conta da sua estratégia. É claro que o mercado vai punir muito mais os fundos imobiliários que têm um histórico ruim com essa alta da Selic. E também ali com seus indexadores, né, que é tudo atrelado ao IPCA. Mas, no geral, é isso. Agora, comenta aqui pra gente o que vocês acham do IRDM11 e se é uma oportunidade ou não.